Sejam muito bem-vindos à Academia de Pregadores. Estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical, currículo dos jovens. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 7, do dia 19 de maio de 2024. O título da nossa lição é A Realidade Bíblica do Casamento. Isso é uma aula muito importante para o jovem, para aqueles que ainda não se casaram, para que entendam muito bem, embora a gente sempre fala, esses assuntos vão e vêm, a gente sempre fala, mas nunca é demais voltar a abordar o assunto, uma vez que, mesmo falando tanto, as crises conjugais se avolumam a cada dia. O índice de divórcio cresce muito também no meio evangélico, então é importante continuar falando. Então, não me venha dizer, ai, pastor, mas de novo com esse assunto. É importante continuar falando. Por quê? Porque nós alimentamos num dia. E daí, 24 horas ou menos, às vezes muito menos para alguns jovens rapazes, né? A gente quer comer de novo. Então, aquilo que já foi dito, é necessário que fale-se novamente para que a gente trilhe um caminho de crescimento e de busca da vontade de Deus para a nossa vida. O texto principal está em Marcos capítulo 10 e versículo 9. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Uma coisa que é muito importante nós entendermos aqui, que o que Deus ajuntou não o separe o homem, aqui não fala de indivíduos, de pessoas. Tem gente que fala, pastor, mas quando eu casei eu não era crente, então eu não fui ajuntado por Deus, então se Deus não ajuntou, agora eu posso separar. Não, calma lá, vai devagar que o santo é de carne. Nós temos que entender o seguinte, o que Deus ajuntou aqui é o ato conjugal. O que Deus ajuntou aqui não são indivíduos, porque tem pessoas que realmente se casam sem serem ajuntadas por Deus. O que Deus ajuntou aqui é a instituição do casamento. Então, todos aqueles que se submetem à instituição do casamento estão debaixo de uma instituição que foi feita por Deus. Então, Deus ajuntou que não separe o homem. Então, é muito importante entender isso aqui, ó. Resumo da lição. Casamento é uma bênção planejada por Deus para o homem e para a mulher. Perceba que o casamento é uma bênção planejada por Deus, não só para o homem, mas também para a mulher. Isso quer dizer que no ato conjugal, ambos precisam estar satisfeitos, ambos precisam estar felizes. E como é que eu sou feliz no casamento? Buscando a minha felicidade? Não. Eu sou feliz no casamento, promovendo a felicidade do meu cônjuge. Se cada cônjuge se preocupar em promover a felicidade do outro, os dois serão felizes. Os dois serão felizes. Texto bíblico da nossa lição está em Marcos capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 9, que nos diz o seguinte: E, levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando-o, é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo, disse-lhes, que vos mandou Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo, disse-lhes, pela dureza do vosso coração vos deixou por escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. E serão os dois, uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Isso aqui não é conta matemática não, tá, gente? Isso aqui não fecha numa conta matemática. 2 serem 1 não fecha numa conta matemática. É por isso que o casamento é uma das instituições divinas mais importantes da Bíblia. A prova é que a união da igreja com Cristo é sempre referida através do ato conjugal. Então, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem, né? Já tratamos isso aqui, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E
é importante compreendermos aqui que Moisés permitiu da carta de divórcio para proteger as mulheres. Porque no tempo de Moisés, o homem casava, a mulher queimava arroz, ele mandava a mulher embora. A mulher começava a envelhecer, ele mandava a mulher embora. Aí Moisés falou, não, vamos proteger essas mulheres. Vocês não podem fazer de qualquer forma. Aí Moisés instituiu a carta de divórcio. O que era a carta de divórcio? O casal comparecia diante de um ancião e ele julgava a causa, se o homem tinha o direito ou não de repudiar a mulher. E Jesus deixa claro que isso só era feito por causa da dureza do coração dos homens. Porque não era este o desejo de Deus. Então, por causa da dureza do coração e a fim de proteger as mulheres que eram repudiadas indistintamente pelos homens, Moisés estabeleceu a carta de divórcio. Mas nunca foi um projeto de Deus a carta de divórcio, nem o divórcio como é feito nos nossos dias, enfim, nunca foi um projeto de Deus. Primeiro ponto, o que é casamento? Primeiro parágrafo, uma definição. O nosso escritor nos propõe que sempre que há um casamento, ele é realizado com a presença de 3 participantes: Deus, o Criador, o homem e a mulher, seres criados. O casamento é a união entre um homem e uma mulher que decidiram formar uma família, apoiando-se mutuamente e demonstrando amor e respeito um pelo outro por meio de um acordo perante Deus e a sociedade, ok? Por meio de um acordo perante Deus e a sociedade. Isso é o casamento. É uma união entre homem e mulher, e tem que ser assim. É uma união entre homem e mulher. E Deus está presente nessa união. Pastor, mas o camarada não era crente. Deus estava presente naquela união. Porque Deus instituiu o casamento. Então, Deus estava presente naquela união também. Segundo parágrafo, Deus e o casamento. O nosso escritor, ele nos propõe que não adianta uma pessoa casada ser desleal com seu cônjuge. Ele cita aqui um texto de Malaquias 2:14, né? Onde Deus repreende os homens que estavam sendo desleais com as suas mulheres. E ele diz, o Senhor está vendo isso. E então nosso comentarista, nosso escritor escreve dizendo que não adianta uma pessoa casada ser desleal com seu cônjuge e tentar se achegar a Deus seguindo os protocolos, vou colocar assim entre aspas, né? Seguindo os protocolos do culto, como se isso fosse lhe garantir bênção divina. O testemunho do Todo-Poderoso, portanto, dentro do casamento, é algo muito sério. É algo muito sério. O apóstolo Paulo, aconselhando os casais a dedicarem um tempo ao Senhor, ele diz, olha, não deixem de ter as relações de vocês, a não ser por pouco tempo, com muito consentimento, mas não por muito tempo, para que o diabo não vos tente pela vossa incontingência. Então, é importante essa unidade conjugal, essa união conjugal, é importante esta relação conjugal saudável, é importante, é necessária, porque quanto mais saudável for a relação conjugal, mais espiritualidade nós podemos desenvolver na nossa vida. Terceiro parágrafo desse primeiro ponto, nós vamos tratar sobre a bênção de Deus para aqueles que se casam. A bênção de Deus para aqueles que se casam. Ah, mas eu não quero me casar, amém. Glória a Deus, fico solteiro. Mas a Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo falou, que aqueles que não puderem se conter, é melhor casar do que viver abrasado. Não é? Então, quem não quiser casar, não é obrigado a casar, gente. Não é obrigado a casar, ninguém é obrigado a casar. Só não pode viver uma vida de pecado em nenhuma área, não só na área sexual, mas em qualquer outra área. Então, quando nós resolvemos casar, há uma bênção de Deus sobre o casamento. Da união do primeiro casal, Adão e Eva, propagou-se a humanidade. Então perceba que aquele primeiro casamento que foi feito por Deus, lá em Gênesis, veja como que isso abençoou o mundo inteiro. Outra coisa importante é que o casamento é o lugar de gerar com a bênção de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 28. A Bíblia diz que Deus os abençoou e disse, multiplicai, sede fecundo. Então, o casamento é o lugar de gerar com a bênção de Deus. Quando nós resolvemos casar debaixo da direção de Deus, isso é um lugar de gerar com a bênção de Deus. Pastor, mas eu casei debaixo da direção de Deus. Então continua debaixo da direção de Deus. Porque tem pessoas que casam debaixo da direção de Deus, mas saem de debaixo da direção de Deus. E depois o casamento se desfaz e elas dizem, mas o meu casamento não foi feito debaixo da direção de Deus. Mas vocês continuaram debaixo da direção de Deus. Mais do que casar debaixo da direção de Deus, é preciso continuar debaixo da direção de Deus. Mas
bênçãos de Deus vêm sobre a nossa vida quando nós assumimos o ato conjugal. Segundo ponto, o tratamento entre o casal. É claro que o nosso tempo aqui é pequeno para tratar de todos esses aspectos, mas a Bíblia disciplina sobre isso, né? Como os cônjuges devem se tratar. Primeiro parágrafo, aliança diante do altar. Então, para o cristianismo, o casamento é um evento celebrado diante de Deus. Então, quando estamos fazendo casamento, eu já fiz alguns casamentos, nós falamos, vocês estão comparecendo diante do altar do Senhor. Não é só diante de um pastor, não é só diante de um sacerdote, é diante do altar do Senhor. O casamento é um evento celebrado diante de Deus. Deus é testemunha no casamento. Quando um homem e uma mulher decidem se casar, não podem deixar Jesus de fora dessa decisão. Aí nós vamos perceber aqui que o primeiro milagre que Jesus fez no seu ministério foi nas bodas de Caná, foi em um casamento, onde a sua mãe foi convidada, ele e os seus discípulos também foram convidados. É importante convidar Jesus para a nossa vida a dois, para a nossa vida conjugal. Jesus precisa estar presente em todas as áreas da nossa vida e principalmente no nosso casamento, porque ele é o sustentáculo, ele é o cerne principal, ele é a coluna principal que sustenta o nosso casamento. O segundo parágrafo do segundo ponto. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. O trato com a esposa. Então, primeiro aqui, para os maridos, como devemos tratar as esposas, né? Primeiro, com amor. A Bíblia diz que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregando por ela.
O amor é uma atitude, é uma decisão. Nós precisamos aprender que o amor não é um instrumento de troca, de barganha. Eu amo porque ela me ama também. É claro que o amor precisa ser correspondido, mas o amor é uma decisão. A gente decide amar. A Bíblia diz, 1 Coríntios 13, não é? Que o amor jamais acaba. Havendo língua cessarão, havendo profecia cessarão, todas as coisas cessam, mas o amor jamais acaba. O que pode acabar é a disposição de amar. A pessoa não quer mais amar. Mas uma vez que nós decidimos amar, temos a disposição de amar, o amor jamais acaba. Pastor, mas eu vou continuar amando alguém que me maltrata, alguém que me bate, alguém que abandona, alguém que me rejeita. Nós não estamos tratando desse aspecto aqui. Estamos tratando de como o esposo deve amar a esposa. Estamos tratando de dois cônjuges que estão envolvidos no casamento. E aqui nós estamos tratando sobre a responsabilidade de cada um desses cônjuges. Então o marido tem que amar a sua esposa. Segundo, o marido também precisa honrar. Então o esposo precisa honrar a esposa, uma vez que ela é participante da vida dele. O que é honrar? Honrar é reconhecer. Honrar é reconhecer. Então as esposas devem ser honradas, respeitadas e ajudadas. Nós precisamos reconhecer o que a esposa de cada um de nós faz verdadeiramente por nós e honrá-la. Eu costumo dizer que tem homens que a mulher participa com ele de tudo, de todas as conquistas. Aí depois que ele conquista tudo e vai desfrutar do que ele conquistou, ele deixa a mulher de lado. Ora, ela te ajudou a conquistar, como que agora ela vai ser abandonada? Isso é falta de honrar a sua esposa. Então ela precisa ser honrada. Outra coisa, ela precisa ser também protegida. Cabe ao homem defender sua esposa e prover o que for necessário para que ela se sinta protegida. Essa proteção deve ser física, emocional e espiritual. E aqui, irmãos, a Bíblia vai nos disciplinar, não é aqui um seminário para casais, mas nós tratamos aqui sobre os papéis. Existem papéis no casamento que precisam ser assumidos. O homem tem o seu papel, a mulher também tem o seu papel. E infelizmente hoje nós estamos vivendo uma troca de papéis. Uma confusão nos papéis. E quando esses papéis se confundem ou quando eles são trocados, nós temos problemas sérios. Porque esses papéis que a Bíblia nos mostra, eles foram dados por Deus, pré-fixados por Deus, e Deus nos constituiu. Deus nos fez com uma constituição física, emocional e psicológica para que nós cumpramos os nossos papéis que são inerentes a cada um de nós na vida conjugal. Então, a mulher não foi constituída física, psicológica, emocionalmente falando, para cumprir o papel do homem. E nem o homem constituído física, emocional e psicologicamente falando, para cumprir o papel da mulher. Se cada um de nós nos atermos ao nosso propósito, tudo vai dar certo. Vem os problemas, as adversidades, as intempéries, vem. Quando a gente olha sobre o homem que construiu a casa sobre a rocha e eu que construiu a casa sobre a areia, as mesmas adversidades que vieram sobre a casa que estava construída sobre a areia, vieram também sobre a casa que estava construída sobre a rocha. Então, nós precisamos entender que essas adversidades vêm sobre a vida de todos. O importante é o fundamento. Qual é o fundamento que nós estamos construindo? Qual é o fundamento do casamento que você, jovem, que você, moça e rapaz, quer construir? Se você tiver um fundamento sólido, não confundir os papéis, não inverter os papéis, for responsável cada um com os seus papéis, então a sua casa estará estabilizada. Terceiro parágrafo do segundo ponto. A mulher e o trato com o seu marido. A esposa deve honrar seu marido, respeitando-o e lhe sendo submissa. O que é submissão? É estar debaixo da mesma missão. O problema é que tem maridos que não estão debaixo da mesma missão como que a mulher e querem que ela se torne submissa. Submissão não tem nada a ver com subserviência. Subserviente é aquela pessoa que está submissa, mesmo sendo maltratada, desrespeitada, mesmo não cumprindo a mesma missão, está ali presa, escravizada. Né? E existe uma subserviência física, emocional e psicológica que ocorre também entre os cônjuges. Isso não é submissão. A Bíblia diz que a mulher deve se submeter ao marido no Senhor. Ao homem, Deus deixou a responsabilidade de liderar o lar com a certeza de que será cobrado de sua liderança.
Ele é o cabeça. Repito, ele foi constituído física, emocional e psicologicamente falando para isso. A mulher, Deus ordenou que fosse uma auxiliadora idônea. E isto em nada diminui o seu papel. Muito pelo contrário. Como eu disse aqui no início da nossa aula, Deus criou uma interdependência. Se o homem cumpre bem o seu papel e se a mulher cumpre bem o seu papel, o casal é feliz, a família é edificada e não é humilhante para nenhum dos cônjuges cumprir bem o seu papel. Terceiro e último ponto da nossa lição. Outras questões sobre o casamento. Primeiro parágrafo. A morte encerra o casamento. Então, a Bíblia vai nos dizer, nós já falamos aqui, né? Depois da morte, não há mais vida sexual, não há essa situação de casamento, né? Os fariseus chegaram para Jesus fazendo uma pergunta, a mulher casou com um homem, o homem morreu, ela casou com o outro também morreu. Na eternidade ela vai ser esposa de quem? Aí Jesus falou que na eternidade isso não ocorre. O nosso comentarista fala aqui sobre o casamento também, falando sobre a comunhão, que comunhão tem a luz com as trevas. Ah, pastor, mas na igreja hoje não tem jovem, não tem moça. Tem, gente, tem. Ora, e Deus vai fazer aparecer aí essas moças e esses rapazes. Não precisa ir lá fora buscar no mundo, não é em julgo desigual. A escolha da pessoa com quem vamos nos casar é de nossa responsabilidade. Entretanto, devemos seguir os princípios da palavra de Deus. Eu disse aqui duas palavras que são muito ditas, né, em questões conjugais quando ministramos para jovens, julgo desigual. Agora, julgo desigual é só crente casar com não crente? Não. Tem crentes que casam em julgo desigual. Pastor, como assim? O rapaz quer uma excelente dona de casa, quer que ela seja dona de casa, que ela não trabalhe fora. Ela não tem esses planos. Os planos dela é casar, é se tornar uma grande empresária, uma juíza, uma médica, sei lá. Aí casam. Depois que tá casado, fala, mas eu pensei. Não, vocês tinham que ter conversado no namoro. Namoro é justamente para isso, para alinhar as coisas, para fazer com que as pessoas estejam debaixo do mesmo plano. São dois projetos que se fundem em um só. Perceba que eu disse que são dois que se fundem. E aí esse projeto único agora, ele tem que atender a esses dois projetos que anteriormente estavam separados. Então cuidado, porque infelizmente nós vemos julgo desigual hoje dentro da igreja. Rapazes e moças que nascem dentro da igreja, namoram ali, casam ali, mas não conversaram, não falaram quantos filhos, não falaram de projeto de vida, não falaram de projeto profissional, não falaram de aspirações futuras, não falaram do que pensava para o amanhã, não falaram. E aí um pensa uma coisa e outro pensa outra. Casam-se e com pouco tempo o casamento está se desfacelando. Por quê? Porque acreditaram que eram só estar dentro da mesma igreja. Não, é preciso conversar, é preciso participar de curso de noivos, é preciso realmente envolver emocionalmente. Perceba que o namoro e o noivado não é um envolvimento físico, é um envolvimento emocional, espiritual, é um envolvimento de projetos. É preciso realmente estarem envolvidos. Segundo parágrafo, divórcio. O divórcio é o fim de uma união conjugal pela lei dos homens e ele não foi planejado por Deus. Jesus deixou claro que o divórcio em caso de relações sexuais ilícitas era uma exceção. Nós precisamos entender o seguinte, era uma exceção. Nós precisamos pensar em perdão e restauração. Seja qual for o problema que surge numa relação conjugal, é possível perdão e restauração, desde que os dois cônjuges queiram. Isso envolve os dois cônjuges. Desde que os dois queiram, é possível perdão e restauração. Ah, não, pastor, porque aconteceu, agora eu tenho o direito de divorciar. É mesmo? E o perdão? Onde que fica? E a restauração? Ir para uma outra relação conjugal, levando já traumas de uma primeira. Isso é muito complicado. É mais simples restaurar uma relação, e repito, desde que os dois cônjuges queiram. Se um não quiser, não tem jeito. Aí não tem jeito. Nem Deus faz aquilo que a gente não quer, que a gente não permite que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração. Mas é possível restaurar, perdoar e restaurar. Terceiro parágrafo do terceiro ponto, morar juntos, né?
Isso aí é algo que não precisa nem explicar para quem é crente de verdade que não deve acontecer. Ah, não, porque a gente vai passar um tempo junto, já vai viver uma vida marital para ver se a gente realmente gosta do casamento. Isso é pecado, pecado de fornicação, relação sexual ilícita entre duas pessoas que não são casadas, duas pessoas solteiras, pecado de fornicação. Deus não se agrada, é um pecado contra o corpo. E depois, o nosso escritor trata aqui sobre a bigamia, a poligamia e o concubinato. Todas as três coisas são rejeitadas pela palavra de Deus. Ah, pastor, mas lá no Antigo Testamento, o camarada casava com quantas mulheres quisesse. Se ele casasse, a mulher não desse filho, ele podia tomar outra. Isso era lá no Antigo Testamento, Deus tolerava. Eu sou professor de Antigo Testamento. Deus tolerava. Deus nunca ordenou isso. Você não vai encontrar em lugar nenhum Deus ordenando isso. Deus tolerou. E nós vemos os problemas. Um dos grandes problemas são os judeus e os palestinos, né? Judeus descendentes de Isaac e os palestinos descendentes de Ismael. São problemas que no pleno século XXI nós estamos vivendo aí. Geralmente, os homens que tiveram mais de uma mulher no Antigo Testamento sofreram, tiveram problemas familiares, enfim. Deus não permite nem a bigamia, que é casar com mais de uma pessoa, nem casar com duas pessoas, que é a bigamia, nem a poligamia, que é casar com mais de duas pessoas, e nem o concubinato, que é viver junto, amigado. O nosso escritor ele põe aqui uma frase que se fala muito hoje, né? Amigado com fé, casado é. Amigado com fé, desviado é. Essa é a verdade. Não, Deus não permite esse tipo de coisa. E nós sabemos muito bem quais são as prescrições da palavra de Deus para a nossa vida. Você que é solteiro, case-se. É bom, case-se com a pessoa certa, na hora certa, com o propósito certo, debaixo da direção de Deus. E não saia debaixo da direção de Deus. Não case em julgo desigual, nem crente com descrente e nem com projetos em extremos totalmente diferentes. Case-se orientado por Deus, ore a Deus, peça a bênção do Senhor e com certeza você vai ter um lar feliz.